Olá, hoje nós vamos estudar o exercício programado 5 da disciplina Matemática na Educação 2, que é uma disciplina da UENF, da área pedagógica. E para facilitar esse estudo, eu fiz alguns mecanismos para poder, porque se for ler o livro todo, é bem longo, é muito bom, mas é longo. Então eu fiz um mecanismo aqui para poder simplificar essa atividade aqui. Então, começando aqui pelo número 1, na figura abaixo está a planta baixa de uma casa. Um dos quartos aqui tem a dimensão dele em metros, né? Metros, e aqui as medidas por centímetro. Em que escala será feita essa planta? Para entender melhor, eu fiz um resumo das fórmulas, onde a escala ela é a medida do desenho dividido pela medida real, onde normalmente a gente vai encontrar essa medida do desenho em centímetro, a medida real vai ser quilômetros ou metros, então a gente vai ter que fazer uma transformação de medidas. E para isso eu fiz outra tabela também para facilitar essa transformação de medidas. Aqui a gente está vendo aqui que 1 quilômetro são 100 mil centímetros, mas como chegou a este valor? Aqui nessa tabela a gente está vendo aqui que vamos partir da base 1 quilômetro, são 100 mil centímetros. Por quê? Porque para poder o quilômetro ser transformado em centímetro, ele andou 5 casas para a direita, olha, começando a contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, para poder 1 quilômetro virar 100 centímetros, aqui para a direita, multiplica por 10 a cada casa. Para ficar mais fácil para entender, faz o seguinte, 1 quilômetro, eu vou ter 5 zeros aqui, né? Porque eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou fazer 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Conta aqui, né? Põe 3 casas, põe um ponto, tá vendo? Deu 100 mil. 1 quilômetro para transformar em metro, aí seria 1000 metros. Então, vamos aplicar essa fórmula aqui, nessa atividade aqui, onde a escala ela é medida no desenho dividido pela medida real. Medida do desenho, né? Medida do desenho dividido pela medida real. Qual que é a medida do desenho aqui, ó? Aqui estão as medidas do desenho aqui, ó, 4,20 metros, que é a medida real do quarto, 3,12. Mas a gente, para achar a escala, a gente vai precisar escolher só um valor desse aqui. Vamos escolher o menor, que é 3,12, só que ele está em metros. A escala, ela sempre vai ser em centímetros, né? Ela está em metros. Ela vai ser, vamos ter que transformar 3,12 metros em centímetros. Vamos recorrer à tabela aqui. Metro para centímetro, vou andar 2 casas, né? Andei uma, andei 2. Então, se eu andei 2 casas à direita, a direita multiplica por 10 cada casa. Se multiplica por 10 e depois por 10, eu estou multiplicando por 100. Mas, para ficar mais fácil essa conta, o que eu vou fazer? 3,12. Né? Ao invés de eu ficar fazendo um monte de conta, andou 2 casas à direita, é só pegar a vírgula, tá 3,12. Andei à direita 2 vezes, andei uma, andei 2. Então, ficou essa aqui, né? Então, o número ficou 312. Ficou 312 centímetros. Então, ficou a medida real, que é 312, real tá embaixo, né? Medida real tá embaixo. Qual que tá vindo aqui primeiro? 2,6 centímetros, que vai ficar aqui em cima. 2,6 dividido por 3,12. Para facilitar,
divido por 2 em cima e embaixo, para ficar mais fácil essa conta, que vai ficar 2,6 dividido por 2, 2 por 2, 1, 6 por 2, 3, 1,3, 312 dividido por 2, 300 é 150, 12 é 6, 156. Agora a conta já ficou mais fácil para fazer. Nessa conta aqui, eu vou armar a fala. Deu um número 1 em cima. Igual tá aqui, ó. Tá vendo a escala que o número 1 tá em cima. Então, para esse 1 ser o resultado de cima, eu divido 1,3 dividido por 1,3, que deu 1. Porque o número dividido por ele mesmo vai dar 1. Então, agora eu vou ter que dividir 156 por 1,3. Aqui tá a conta armada, né? Só que isso aqui tem que vir para cá, tem que ser 13. Para o número ficar inteiro. Põe uma vírgula aqui, né? Aliás, eu acho que essa conta vai ficar mais fácil se ao invés disso, deixa eu continuar 1,3 mesmo. Então vai ficar 156 dividido por 1,3. Eu vou contar o 13. 13, 10 vezes dá 130, né? Então é 13, 130, ainda é... O meio mais fácil fazer essa conta é vocês somando 13, 13, 13 e ver qual número vai ficar mais próximo de 156, para você não ter que fazer essa conta toda. 13 vezes 10 a gente já sabe que é 130. 13 vezes 11, vamos fazer o teste aqui. 13 vezes 11. Quanto é que vai dar? Vamos fazer o teste até chegar no valor mais próximo a esse. 1 vezes 13, 13, aí o 1 de novo multiplica, aí ficou 1 vezes 3. O 3 vai pôr embaixo desse 1, que anda uma casa para a esquerda, né? Quando vai multiplicar esse 1. 1 vezes 1, aí a gente vai somar, deu 141. Então, vamos testar agora 13 vezes 12. 13 vezes 2, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, somando, nós temos 156. 156 é o valor que está aqui, né? Então, o resultado de 156 dividido por 13 deu 12, o valor exato. Só que aqui tem uma vírgula aqui e um número aqui. Eu vou ter que igualar isso aqui, ó. Vou acrescentar um zero. Porque eu evitei de fazer uma conta bem grande, que seria 1.560 dividido por 13, que para poder fazer essa conta eu teria que passar uma vírgula para cá, colocar um zero aqui, ficar uma conta muito grande. Então eu fiz 156 dividido por 13, contei, fui contando, aí já fiz a conta aqui, 13 vezes 12 deu 156, que é o valor que está aqui. Então o resultado aqui é 12, né? Coloquei aqui, acrescentei esse zero, por causa desse número que está após a vírgula, acrescentei um zero, e o valor que deu 1 sobre 120. Esse é o valor. Agora a gente pode fazer uma prova real, para ver se o valor, essa aqui é a resposta. Aí a gente pode fazer uma prova real, que é 4,20 metros dividido por 3,5. 4,20 metros para transformar em centímetro, anda 2 casas direita, andou 2 casas direita, deu 420. Então vai ficar 420 embaixo, né? Que é a fórmula medida real embaixo, e 2,6 não, é 3,5. 3,5 vai ficar em cima. Vamos fazer na calculadora, porque o tempo está bem reduzido, né? Vamos fazer para ver quanto que vai dar, vai ficar mais rápido, porque só uma prova real, não é necessário fazer as duas contas, porque o valor vai dar o mesmo.
Aliás, eu errei aqui, isso pode acontecer na prova com você. Não é 420, não é 3,5 dividido por 420. A gente vai ter que transformar o numerador em 1, né? Então divide 3,5 por 3,5, que dá 1. Aí vamos dividir aqui na calculadora 420 por 3,5. 420 dividido por 3,5 deu 120. Tá vendo? 120. Vamos tirar a prova real do outro aqui também, que foi 156 dividido por 1,3. 156 dividido por 1,3, que deu 120 também. E assim a gente finaliza a questão 1. Você tem que deixar as contas todas na prova para eles verem que você está, né, fazendo a questão. Então aí você vai pôr aqui em que escala que vai terminar de ser feita essa planta. Você vai pôr aqui na frente resposta 1 sobre 120 e vai colocar centímetros, que é a unidade de medida que foi usada. Bom, lembrei aqui que essa resposta ela é para colocar em outro modelo, que aqui, olha como está a escala. Ela está assim, 1, 2 pontos, tá vendo? Essa divisão que ela ficou 1, 2 pontos, né? E o número. Então, vamos fazer isso aqui também. 1 sobre 120 centímetros, então, você vai pôr como resposta aqui, 1, 2 pontos, 120 centímetros. Você pode pôr os dois modelos, não tem problema não. Você coloca o primeiro, depois você coloca o segundo. Aqui então tá a resposta definitiva desta atividade aí. Vamos iniciar aqui a questão número 2. A questão número 2 não vai precisar, eu não vou ler isso tudo, depois você lê, porque vai gastar muito tempo lendo aqui. Então, com o auxílio de uma régua, calcule a distância entre Rio de Janeiro e Manaus. Então, aqui está Rio de Janeiro e aqui está Manaus. Tem que estar impresso para poder a gente calcular, né, essa distância. Eu imprimi, calculei, deu 6 centímetros. Como a escala ela é a medida do mapa, né? A medida da distância em centímetros. Essa distância dividido pelo que é real. Real é do Rio de Janeiro até Manaus. Aí a pergunta é: calcule com auxílio de uma régua a distância entre o Rio de Janeiro e Manaus. Então quer saber a distância real. Que nós temos aqui é 1 dividido por esse número imenso aqui, 62 milhões. Então vamos colocar aqui 1 dividido por 62 milhões. São 6 zeros, né? Vou fazer bem pequeno assim, porque tá muito apertado. Aqui nós temos a distância, que a gente já tem, essa distância em centímetros aqui, ó, que é 6 centímetros. A gente já tem essa distância do mapa, que ela vai ficar em cima, 6 centímetros. Essa escala, ela também está em centímetros. Tá vendo? Ela aqui foi transformada em centímetros. E a gente quer saber o valor real. O valor real, sabe que se pode multiplicar meio por extremos, aí vai ficar mais fácil pra gente. O valor real, a gente multiplicando aqui meio pelos extremos, é real vezes 1, real vezes 1 é real. 6 vezes esse valor aqui, esse número imenso aqui, que é 62 milhões. 6 vezes 62 milhões, a gente não precisa fazer essa conta com esse monte de zero. Vamos fazer 62
vezes 6. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 6, 36, mais 1, 37. Então, deu 372. Deu 372. E a gente vai acrescentar os 6 zeros que estão aqui. A gente vai acrescentar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse valor está em quê? Centímetros. Essa é a distância real. Só que eles vão querer o quê? Em quilômetro. Esse valor vão querer em quilômetro. É um valor muito grande. É uma resposta que pede no mapa. No mapa sempre vai pedir quilômetro. Lembrando que planta baixa, sempre o resultado final também é metro. Só que na escala é centímetro. Se pedisse valor dos cômodos, seria em metro. Escala sempre vai ser centímetros. E distância num mapa assim de país, cidade, sempre vai ser em quilômetro. Então vamos transformar isso aqui em quilômetros. Nós temos esse valor em centímetro, a gente quer transformar em quilômetro. Então a gente vai andar à esquerda. Quantas casas a gente vai andar? Começando a contar daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos andar 5 casas à esquerda. Então a gente vai contar aqui, ó. A vírgula tá aqui, mas ela não precisa ser colocada aqui, porque ela tá aqui. Mas aí a gente vai começar a contar para cá. 1, 2, 3, 4, 5. Qual foi o valor que a gente encontrou em quilômetro? 3.720 quilômetro, que vai ser o valor daquela atividade lá. A gente vai colocar esse resultado aqui como resposta da atividade. Resposta da atividade, a gente vai colocar esse número aí, esse valor. Então, essa distância aí do Rio de Janeiro para Manaus são 3.720 quilômetros.